Nós vivemos hoje uma situação de total, que já há alguns anos se manifesta, mas hoje está cada vez mais evidente, de total colapso das instituições ditas representativas, que dizem representar a população e representam só a eles próprios. Colapso total da política partidária, certo? Colapso total de qualquer possibilidade de mudança para a ampla maioria da população pelas vias parlamentares e pela democracia representativa. Nós concordamos que existe política para além do voto. A política não é e não deve ser o ato de você eleger alguém a cada 4 anos que nunca vai te representar e que vai defender interesses próprios ou interesses de grandes grupos econômicos. A política se faz no cotidiano, a política se faz na rua que você mora, a política se faz no bairro que você mora, certo? Nós temos que reocupar os espaços da nossa existência, tanto os espaços da nossa moradia, como os espaços aonde trabalhamos. Como fazer isso? No Rio de Janeiro, já há alguns anos, desde 2013, com frequência tem se realizado em vários bairros o que se chama de assembleia de ruas. Essas assembleias são discutidas com as pessoas que moram na rua e no bairro e se discute quais são as necessidades daquele bairro, que podem ser as mais variadas, desde tampar buracos, passando por melhorar uma creche ou construir uma creche, passando pela questão de assistência de saúde, ou seja, postos de saúde, passando pela questão das escolas que o bairro possa ter ou que queira ter. Isso é decidido através de uma organização da própria população que mora nesse espaço. Isso é ação direta. Quando falamos em ação direta, estamos falando do quê? A ação direta é uma ação que não necessita de intermediários. Nós não necessitamos de políticos, vereadores, deputados ou quem quer que seja, certo? Ou partidos para nos organizarmos. Ação direta é quando a população interessada na resolução de problemas se auto-organiza e, através de discussões, assembleias, através de democracia direta, propõe propostas para soluções desses problemas. Ação direta é algo que novo? Não. Se nós pegarmos a história do Brasil, talvez não é o único exemplo que eu vou dar, mas há vários exemplos, mas o exemplo mais eloquente talvez seja a resistência quilombola, os quilombos. Os africanos escravizados trazidos ao Brasil, eles pediram permissão a alguém para fugirem e formarem quilombos? Não. Isso foi uma forma de resistência através de ação direta. E nós tivemos essa resistência durante todo o período escravista do Brasil e temos os remanescentes de quilombos, os quilombolas, resistindo até hoje. Ou seja, nós temos no estado de São Paulo várias comunidades quilombolas, tanto no Vale da Ribeira, como no litoral norte, Caçandoca, como também no interior do estado, como temos espalhadas praticamente pelo Brasil inteiro. Ora, isso é um exemplo histórico de resistência através da ação direta. Outro exemplo agora, contemporâneo de ação direta, as ocupações. As ocupações que estudantes, de forma brilhante e de forma extremamente importante, até para a recuperação do espaço da escola, enquanto espaço de aprendizado real e espaço de elaboração de um conhecimento crítico e não apenas um espaço de domesticação, como se faz da escola hoje. As ocupações nas escolas que tivemos em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, temos agora no Rio Grande do Sul, tivemos em Goiás, Ceará, como também as ocupações da Assembleia Legislativa. Todas essas ocupações são exemplos claros de ações diretas. Ou seja, ninguém pediu autorização para ocupar esses espaços. Agora, ao ocupar esses espaços, você está caminhando para gerir a sua própria vida, para gerir a educação, para gerir a política através da democracia direta e não através de representantes. Além da ação direta, é importante também
lembrarmos um pouco da autogestão. Nós defendemos a autogestão, e o que é a autogestão? É quando você, através de assembleias e através do consenso, gere o seu próprio espaço de trabalho. Nós temos alguns exemplos contemporâneos de autogestão, certo? Como a fábrica Flaxo, que foi ocupada depois da falência, que hoje é autogerida pelos operários, e temos exemplos históricos de autogestão. A autogestão não pode ser confundida apenas com controle operário, porque o controle operário, muitas vezes, da produção, controle operário da fábrica, muitas vezes é subordinado a interesses de partidos políticos ou a interesses de centrais sindicais. A autogestão, no nosso ver, a autogestão da perspectiva anarquista, ela é quando os trabalhadores de uma fábrica, certo, de forma consensual e através de assembleias que eles próprios chamam e convocam e estabelecem, definem quais são as normas a serem adotadas, qual será o ritmo de produção, qual será a escala de produção, e é óbvio que a autogestão tem que ser estendida no máximo possível. E aí as outras empresas vão se federar, conselhos federativos, para que você possa estabelecer trocas, estabelecer mecanismos de uma empresa ajudar a outra. Talvez o exemplo mais feliz e mais frutífero da autogestão na história contemporânea é o exemplo da Revolução Espanhola, que está completando esse ano 80 anos, né? Uma revolução que não à toa, não é por acaso, pouquíssimo conhecida e pouquíssimo estudada. Ou seja, a Revolução Espanhola, que se deu no meio de uma guerra civil, ela praticamente não aparece nos livros didáticos. Você pode fazer até um curso universitário de história que você passa 4 anos, 5 anos estudando e não tem nenhuma referência ao que foi a Revolução Espanhola. Fala-se da Revolução Cubana, fala-se da Revolução Mexicana, fala-se da Revolução Russa, fala-se da Revolução Chinesa, mas a Revolução Espanhola fica escondida, ou quando muito fica numa nota de rodapé. Agora, será que isso é esquecimento? A história não é só memória, a história é esquecimento também, né? É esquecimento, mas é deliberado, porque a Revolução Espanhola foi a mais radical e a mais generosa das revoluções do século XX. Uma revolução que pretendeu e tentou construir o socialismo com liberdade. E não um socialismo autoritário, estatal, mas um socialismo federalista, um socialismo autogestionário. E nessa experiência, que um autor alemão que eu gosto muito chama, o Hans Magnus Enzensberger, chama de curto verão da anarquia, porque começa em 18 de julho de 1936, e a experiência de fato de autogestão no campo e nas indústrias na cidade, e nos transportes coletivos e tal, cidade julho, de 18 de julho, quando os operários armados barram, principalmente na Catalunha e depois também Andalucia, barram o golpe militar do general Franco e dos fascistas, e vai até maio de 37, quando os comunistas, que eram minoritários nessa época na Espanha, era um partido minoritário, mas que tinham o apoio da União Soviética, e a República Espanhola recebeu armas da União Soviética, começam também a atacar as iniciativas autogestionárias dos anarquistas. Mas nesse breve verão da anarquia, como é chamado pelo Hans Magnus Enzensberger, Barcelona, que era a cidade mais industrializada da Espanha, certo? A cidade de maior avanço industrial da Espanha, foi totalmente autogerida. Toda a indústria de Barcelona funcionou sob o regime de autogestão. O transporte coletivo de Barcelona, bondes, ônibus, foi autogerido. A produção agrícola, certo, no interior da Espanha, foi autogerido através de comitês de trabalhadores rurais que autogeriram a produção.
Há vários estudos sobre a autogestão espanhola, e estudos seríssimos, e todos eles indicam que a produtividade aumentou, a qualidade de trabalho melhorou, ou seja, os dados são extremamente positivos. Essa experiência foi derrotada pelo fascismo, por um lado, e pela política contra-revolucionária do Partido Comunista Espanhol, por outro lado. Os anarquistas tiveram a infelicidade de ter que lutar contra duas frentes, a frente de direita, os fascistas, e a frente de esquerda, os comunistas. Foram derrotados, mas as lições que nos deixaram, acho que são inspiradoras até hoje. Falar em ação direta, em autogestão hoje, 2016, aqui no Brasil, é mostrar que uma outra política é possível, que existe uma política além do voto. Nós devemos cada vez mais tentar nos organizarmos. Note, quando eu falo nós devemos cada vez mais tentar nos organizarmos a partir dos bairros, a partir das periferias, é importante lembrar que esses embriões de organização popular já existem. É só ver o que acontece em áreas periféricas do Rio de Janeiro, que eu conheço melhor, e de São Paulo também, mesmo aqui da Baixada Santista, em que você tem a fundação e a manutenção de bibliotecas populares em vários bairros, em que você tem vários saraus literários e toda uma literatura periférica surgindo e sendo editada. Tudo isso gerido pelos próprios interessados. Ora, essas formas embrionárias de autogestão e de ação direta cultural, editorial, devem ser não só incentivadas, como generalizadas e federalizadas, para que os grupos tenham contatos um com o outro. Cabe a nós, certo, incentivarmos essas ações e não sermos a vanguarda delas. Ou seja, o nosso papel é estar ao lado delas, estar junto a elas, mostrando que essa possibilidade de uma ação política através da democracia direta, através da ação direta, através de uma organização horizontalizada e não vertical, através de organizações não partidárias, através da discussão o mais ampla possível com os setores envolvidos nessas atividades, isso é possível e nós temos que incentivar esse tipo de ação cada vez mais. Gostaria de terminar lembrando um grande amigo e também militante anarquista e criador da somaterapia, o Roberto Freire, que te dizia nos seus escritos e dizia também nos jornais que ele ajudou a editar, a seguinte palavra de ordem: pão, tesão, autogestão. Nós precisamos do pão para nos alimentar, precisamos do tesão, do prazer, para que a vida não seja apenas uma vivência inútil, e precisamos da autogestão para termos controle da nossa própria individualidade e do nosso entorno social. Saúde e anarquia para todos.